frente. Mais um episódio do Repercuta Podcast, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, sou Jade Tavares, trazendo esse conteúdo que estava guardado há certo tempo, estava pensando em fazer um grande compilado de workshops que eu tenha ido, que tenha comparecido, para dividir um pouco com vocês os melhores momentos. Na altura de gravação desse episódio já saíram 2, e daí eu resolvi desmembrar e fazer episódios dedicados mesmo, até porque cada baterista, cada músico, percussionista aqui, eu pensei melhor e merecem um episódio especial, exclusivo, né? E com mais atenção. Na altura de gravação desse episódio já saíram outros 2, o workshop do Kiko Freitas e também o do Williams Melo. Eu estou falando a partir de Recife região, então os eventos meio que coincidem com essa faixa, né? Para esse episódio, mais um conteúdo que estava guardado, o Paraíba na Batera, workshop que foi realizado no Conservatório Pernambucano de Música. Paraíba é um dos nomes da bateria no forró, para mim baterista de grife, aquele baterista que é um show à parte dentro de um outro show, né? Ele que é patrocinado pela Orion nos pratos, já passou na Domene também, Spelis Luen, a LDH, os microfones Kadosh, conta com apoio também da Maxson e com a Zelmer Percussion, as baterias Zelmer. Na época de realização desse workshop, a Zelmer ainda era Spank, então rolou esse rebranding aí e a Spank se tornou Zelmer. Episódio um pouco mais curto, mas interessante para conhecer um pouco da vibe, do que pensa e um pouco de trajetória do Paraíba na batera. Vamos nessa, você está no Repercuta Podcast. Repercuta! O evento contou com a promoção da Spank na época, né? A Zelmer, que distribuiu baquetas, brindes e interagiu com a galera que esteve por lá. Estive por lá em 2025 no Conservatório Pernambucano de Música. Presente também estiveram, acompanhando o Paraíba no palco, o Silvestre Costa, baterista pernambucano, que também tem grande história no forró. Tem episódio com o Silvestre aqui lá no início do Repercuta, lá em 2020, ainda em meio à pandemia. Estiveram presentes o representante da Zelmer, o Adriano Lira, daqui de Pernambuco, o Júnior Eugênio, que tem sua loja, Júnior Eugênio Drum Shop, Doug Brito, baterista da Spock Frevo Orquestra, da Germinal Band, entre outros projetos, professor do conservatório, e outros bateristas daqui de Recife, Pita Cavalcante, Abel Perrelli, entre outros. Uma coisa que chamou a atenção e que o Paraíba fez questão de destacar por lá foi entre as perguntas abertas para o público. O evento contou com plays de músicas consagradas no forró que o Paraíba tocou, intercalando com perguntas da plateia. E aí uma das questões foi o estudo. E aí se haveria tempo, se há tempo hábil para estudar, visto a rotina exaustiva que esses caras levam. E também o estudo te leva a transformações. Então, sobre isso o Paraíba respondeu sem nenhum problema. Que as crianças escutem isso. Que hoje em dia vocês têm a facilidade da internet, vocês têm tudo nas mãos. Na nossa época eu andava 22 km de bike aqui em João Pessoa, para ir conseguir videoar uma fita na casa de um amigo, em um território longe, para ter que estudar. Copiar a fita dele e voltar. E hoje em dia não, a internet você abre o smartphone, se não tiver Wi-Fi, você vai numa farmácia, você vai no vizinho,
dê a senha aí, meu acho. Ele lhe dá a senha e um cafezinho. E você vai e abre e você está vendo ali o seu artista preferido. Hoje você tem como estudar. Estudem. No meu caso, eu resumo para você que tem mais de 18 anos que eu não estudo bateria. Mas que o play está dando certo, eu realizei já todos os meus sonhos na música e eu sou um dos bateras mais felizes desse Brasil. Porque tudo que eu pedi a Deus, Ele deu com a música, com a bateria e sendo desse jeito. Eu não quero mexer na minha vibe. 18 anos sem estudar. Outra provocação feita pro Paraíba por lá foi o que é que um baterista precisa para tocar bem o forró, para ser um bom baterista de forró. Os elementos, o cenário e o contexto. E aí, nessa mesma pegada, é importante falar do posicionamento das peças da bateria e como você monta o seu kit em função do maior conforto, da melhor performance e da melhor entrega para o artista com quem você está acompanhando da banda ali. Olha só, eu vou fazer um hit, qualquer hit aqui de forró. O batera de forró, para ele ser bem remunerado, para ele começar a ter nome para grandes nomes de banda ali no Brasil, ele tem que realmente ter pegada. Eu uso o caixa inclinado para mim. O som, ele volta para mim. Eu gosto do retorno do caixa para mim. Muita gente usa os tons e os caixas para cima, né? Graças a Deus que eles conseguem tocar, porque eu não consigo tocar. Eu fico sempre tonando as baquetas. Mas aí cada um tem um estilo de fazer uma vibe, né? Tem bateria de jazz, que usa só um 12, um 13. No meu caso, eu uso o caixa inclinado para mim. E eu uso essa distância aqui, que dá uns 8 dedos do meu aqui, olha. Do caixa para o cimbal. Porque aqui eu vou buscar o golpe. Minha mão fica em cima. Se eu for tocar alto aqui, você vai se prejudicar aí. Então, por isso que eu estou aliviando até agora. Então, o cimbal fica por cima para que eu tenha golpe, tenha pegada. Olha só, um batera quando está fazendo hit de forró, que ele não vem com a pegada, é mais ou menos assim. Quanto mais pegada você tiver no forró, você vai expandir. Então, o seu instrumento vai logo de início para que você venha se familiarizar com ele e fazer com que você tenha pegada. Porque, então, para que você tenha um bom desenvolvimento do instrumento, você fica mais segura do que tem que fazer. Então, desde o início, você tem que colocar o instrumento de forma certa. O banco na altura que você se sente confortável, o caixa mais baixo um pouco, rente a sua perna, que é pelo seu tamanho, para que você tenha um golpe legal vindo do cimbal para o caixa, para ter a pegada, ok? O cimbal tem que estar mais alto um pouco. Isso faz com que você sinta mais segurança em fazer o seu som. Então eu respondi aqui em se tratando de pegadas, para que você possa entender em relação a pegadas sobre tocar forró. O Paraíba, apesar de ter grande parte da trajetória, da carreira pautada no forró, ele começou no axé. E aí é sobre isso que ele falou também, aproveitando para destacar também a dinâmica de quando você está tocando com um percussionista, com 2 percussionistas às vezes, ou então sozinho. E aí você tem que fazer algumas adaptações, não para compensar, mas para tentar readaptar o contexto rítmico dentro da banda que você está e do projeto que você está acompanhando. Eu iniciei no axé, realmente, e na época eu não tive esse privilégio grandioso que o Silvestre teve de trabalhar com grandes nomes de percussão, né? Na minha época, lá em João Pessoa, eu iniciei fazendo a bateria e algumas coisas de percussão. Então eu fui submisso a trabalhar mais o cimbal com divisões. E foi isso que eu fiz o cimbal, ele diversificar com as levadas, né? Então, em vários hits de axé, você faz o cimbal, ele zoar como se você estivesse usando um jamblé, um timbal, um cobel, tudo junto com as levadas ou os surdões, que realmente a Bahia, o forte é o surdo, fora os agudos, né? Do Então, eu cheguei a aplicar tudo em uma execução só, por necessidade de desenvolver essas levadas. Eu posso fazer alguns aqui para que você possa ver e realmente entender que quando não se tem percussionista, você pode executar isso. Agora, salientando, saiu um vídeo meu no YouTube, que a turma estava colocando embaixo, todo mundo caiu embaixo.
Para aí, o percussionista. E o percussionista entra onde aí? Os percussionistas falando isso. Então, gente, no início da minha entrevista lá em São Paulo, salientando que eu falei que a levada ela vinha a ser executada se você não tivesse o percussionista. Tendo o percussionista, você tem que respeitar o percussionista, não é isso, gente? É claro. Respeitar todos. A banda, você não anda só, se não for com a banda. Então, resumindo, é isso. São levados para você executar quando você está só. No caso, sem percussionista. Com o percussionista, você tem que dividir as notas com ele, que é para a divisão ficar perfeita e tudo anda bem, né? Então, assim, são hits que você se solta mais quando clica mais para frente. Você fica mais à vontade, bota um cobel, um chai e tal. Tudo dá certo, mas você solta. Esse foi mais um episódio do Repercuta, um pouquinho mais curto, mas sempre que há alguma fagulha de ideias interessantes, de algo que a gente possa aproveitar e levar pra gente, eu gosto de trazer e registrar aqui, até mesmo para poder registrar o momento também. Foi possível trocar uma ideia com o Paraíba, eu lembro que na época a gente quase conseguiu gravar um episódio daqui do Repercuta, aproveitando a passagem dele por aqui. Não foi possível, mas o evento lá no conservatório foi massa. Fica, quem sabe, uma ideia para futuramente poder realizar e fazer esse registro. É isso, a gente se vê, se encontra, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Abraço, galera.